Olá pessoal, graça e paz, e aí, firme e forte? Glória a Deus, vamos para mais um momento do nosso aprendizado diário desse livro aqui tão especial, amém? Curso de Estudos da Fé Bíblica com o irmão Kenneth Hagin. Espero de alguma forma estar acrescentando na sua vida e eu vou te falar uma coisa, viu querido? Quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, tudo aquilo que a palavra de Deus tem, não é, como promessa de Deus, como certo na nossa vida, se cumpre, amém? Acontece, se manifesta. A Bíblia diz que para aquele que crê, nada lhe será impossível. E hoje nós vamos aprender mais algumas verdades contidas aqui nesse livro tão especial do nosso amado irmão que já partiu para o Senhor, nosso querido Kenneth Hagin. Curso de Estudo da Fé Bíblica é um livro de cabeceira, é um livro que tem potencial de abençoar a sua vida diariamente, tá certo? Se você ainda não adquiriu esse livro, eu vou deixar aqui fixado, né, nas observações do vídeo o link para que você possa adquirir e também o resumo desse capítulo tão importante que é o capítulo 6. Ainda estamos falando sobre o que é a fé. Nesse momento agora vamos para a parte 4, né, que é justamente o capítulo 6. E eu quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, aqui abaixo tem o link, né, para você se inscrever e ativar as notificações. Se você não deixou o seu like ainda, pode ficar à vontade, tá? Se quiser fazer também no final do vídeo. Se você gostar do conteúdo, por favor, não deixa de dar o seu gostei para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Aproveita agora também para você compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp da sua família, não é? Nos grupos de WhatsApp de trabalho, se é que você pode compartilhar por lá, e nos demais grupos que você faz parte, para que juntos, tanto você quanto eu, venhamos alcançar a vida de mais e mais pessoas em nome de Jesus. Amém, querido? Então, vamos continuar um pouco falando ainda sobre o que é a fé. Você vai ver ainda nesse vídeo de hoje alguns pontos que eu ainda vou estar repetindo dos vídeos anteriores, não é? E é interessante, eu acredito que esses pontos repetidos, eles vão servir mesmo para fixar esse conteúdo na sua mente e também no seu coração. Muitas pessoas querem ter a certeza, né, daquilo que esperam através daquilo que veem, através daquilo que sentem, daquilo que conseguem tocar. E, queridos, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia não nos ensina a termos certeza, convicção daquilo que nós estamos esperando com base naquilo que estamos sentindo, que estamos vendo ou que estamos pegando, né? O nosso ponto de vista natural, a nossa percepção natural, ela tem a sua valia, mas com relação à fé, ela não vai funcionar da forma como deveria, porque quando a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no verso 1, a Bíblia fala sobre a convicção daquilo que se espera baseada na palavra de Deus. Então, antes de você começar a ver, de você começar a tocar, de você começar a perceber com os seus sentidos físicos, você precisa crer na palavra. Eu preparei aqui um slide para que a gente possa, de alguma forma, ficar mais, como é que eu posso dizer, facilitar o nosso aprendizado. Eu quero compartilhar com você aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, aleluia. Eu fiz aqui um trocadilho, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente acompanhar, tá? Eu fiz aqui um trocadilho, eu já falei isso para você, na verdade, desde o primeiro momento, dos primeiros vídeos, né? Eu falava sobre, desde o primeiro momento, sobre fé. Aprendemos logo no início, né, que fé é igual a substância. E o que é substância? Substância é fundamento. E o que é fundamento? Fundamento é uma forte confiança. E o que significa, pastor, ter uma forte confiança? Significa dizer que, pela fé, pela palavra de Deus, nós temos uma firme convicção, nós temos uma confiança, nós estamos seguros de que tudo aquilo que o Senhor nos falou na sua palavra já nos pertence. Não é? Então, a Bíblia, quando traz o testemunho da fé, o testemunho da fé, ele simplesmente considera como verdade aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Não é? Então, se você tem uma promessa da parte de Deus, se você já recebeu uma palavra da parte de Deus, eu quero dizer a você, queridos, que essa palavra,
ela já é realidade para você. O que você tem que fazer é crer nela para que ela venha se tornar algo visível, algo tangível, né? Como a própria Bíblia diz, eu li uma das versões aqui que diz assim, ó, mas a fé é a certeza das coisas que esperamos, né? É convicção daquilo que nós esperamos. É interessante, eu peguei uma outra versão aqui, que é a versão ampliada. Deixa eu compartilhar com você aqui a tela da versão ampliada aqui na Bíblia Ampliada 2020, livro de Hebreus, no capítulo 11, vamos lá aqui, no verso 1. Aleluia! Isso é interessante, porque quando a Bíblia fala aqui, deixa eu compartilhar a tela com você aqui, nessa versão que eu baixei aqui, tá? Top de linha, irmão. Se você quiser, depois você pode mandar uma mensagem aí no chat, tá? Nos comentários, para que eu possa compartilhar com vocês a Bíblia que eu estou usando aqui no meu computador, tá? Olha o que a Bíblia fala aqui na versão ampliada 2020 de Hebreus 11:1. Diz assim, ó, vou ler para você aqui, ó. Ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de propriedade das coisas pelas quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção da sua realidade. A fé, percebendo como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos. Eu quero que você fique muito atento aqui àquilo que a Bíblia diz aqui no finalzinho dessa versão aqui, ó. A fé, em outra versão diz assim, a fé percebe como real. Aqui fala, a fé percebendo como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos. Então, isso é fé, não é? Fé é você ter como real aquilo que os seus sentidos ainda não captaram. Sentidos físicos, né? Seus olhos não viram ainda fisicamente, seus ouvidos não ouviram ainda fisicamente, as suas mãos não pegaram ainda fisicamente, mas fé diz que aquilo que Deus falou já pertence a você e ponto final. Eu ensinei nos anteriores, queridos, que a fé não é concordar mentalmente com a palavra de Deus, não é? A fé é crer com o coração. Eu falei nos anteriores que a fé diz, né? É meu e eu tenho agora. Enquanto concordar com a mente diria assim, eu sei que eu poderia receber, mas por alguma razão eu não recebo. Então a fé procura, a fé não, né? A concordância mental, ela vai procurar sempre um caminho para dizer assim, olha, pela razão eu poderia receber, né? Deveria estar na minha mão, mas não sei porque está. A fé já tem como real, já tem como fato concreto. Já vimos isso nos vídeos anteriores, né? O que acontece muitas vezes, querido, é que as pessoas estão procurando concordar mentalmente com aquilo que a Bíblia diz, né? E não estão de fato crendo naquilo que a palavra de Deus fala. Elas simplesmente concordam mentalmente, elas apoiam, né, as suas convicções, entre aspas, naquilo que a mente está falando para elas. Se elas veem o que Deus falou, então elas têm como verdade. Mas se elas não conseguem ver, então elas não conseguem crer, acreditar que aquilo que Deus falou é verdade. Não conseguem trazer a promessa de Deus para si mesmas, né? Então, às vezes o que todo mundo está falando aí fora, né, que é crer, muitas vezes não é crer. Às vezes é esperar, às vezes é concordar mentalmente com algo, não é? Por exemplo, né? Se Deus já concedeu, né? Se Deus já deu o Espírito Santo à igreja no dia de Pentecostes, então isso quer dizer que Ele já deu o Espírito Santo a você. O que você tem que fazer? Crer e receber. Não é isso? Não é assim que funciona? Não é? Por exemplo, eu já dei muito exemplo sobre isso, com relação à cura. Se a Bíblia diz que a cura pertence a você, a saúde pertence a você, então o que é que você tem que fazer? Não é receber pela fé? Receber pela fé, ter como seu, não é assim que funciona? Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, amém? É simplesmente você receber aquilo que Deus falou, que Deus já estabeleceu e ter isso por ponto final, né? Falamos em algum momento lá, nos vídeos passados, sobre a fé de Tomé e a fé de Abraão. Eu quero tocar em alguns pontos em especial para que a gente possa meditar aqui. Eu vou ler aqui nessa mesma versão na Bíblia, tá? Essa versão aqui que é a versão ampliada, no livro de João,
no capítulo 20, no verso 25. Vamos lá. Evangelho de João, aleluia, Deus é bom demais, amém? Evangelho de João, no capítulo 20 e no verso 25. Vamos lá. Mas Tomé, um dos 12, chamado de Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos ficaram lhe dizendo, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, a menos que eu veja as suas mãos e as marcas feitas pelos pregos, e ponha o meu dedo no lugar dos pregos e ponha a minha mão no seu lado, nunca crerei nisso. Verso 26. 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente na casa e Tomé estava com eles. Jesus chegou, embora ele estivesse com as portas fechadas, e ficou em pé entre eles e disse, Pai seja convosco. Verso 27. Então ele disse a Tomé, estende o teu dedo até aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas sem fé e incrédulo, mas para com a tua incredulidade e crer. Olha aí, ó, mas crer, né? Aqui ele fala com relação à incredulidade. Tomé lhe respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, verso 29, tá? Porque tu me viste, Tomé, agora crês, confias e tens fé? Abençoados e felizes e invejáveis são aqueles que nunca me viram e ainda assim têm crido e aderido a mim e confiado em mim e dependido de mim. É interessante aqui a gente observar a fé de Tomé. Já falei sobre isso nos vídeos passados, mas tem alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com você. No verso, como nós lemos aqui, ó, no verso 29, você vai ler aqui, ó, verso 29. Verso 25, vamos lá, vou voltar um pouquinho aqui, ó, verso 25, ele fala aqui, ó, aqui no final, no meio do versículo ele fala assim, ó, mas ele lhes disse, a menos que eu veja em suas mãos as marcas feridas pelos pregos, e ponha o meu dedo no lugar dos pregos, e ponha a minha mão no seu lado, nunca crerei nisso. Sabe, muitas vezes nós olhamos para a fé de Tomé, irmãos, e nós não percebemos que a nossa fé está assim. A gente acaba não crendo antes de ver, antes de contemplar. A gente fala assim, né? Não, se eu não ver, rapaz, eu dificilmente vou crer. Ou a gente vai falar assim, né? Quando eu vou saber que recebi o meu pedido? Né? Quando eu vou saber que eu recebi aquilo pelo qual eu orei? Né? Muitas pessoas estão falando sobre isso, né? Muitos dizem assim, rapaz, vou te falar uma coisa, quando eu ver ou sentir, eu vou saber que de fato eu recebi o que Deus me prometeu. Ei, não é assim que funciona a fé. Nós não podemos compreender Deus por meio dos sentidos físicos. A gente não pode compreender Deus, irmãos, por meio das coisas que acontecem, que se manifestam. Se bem que a Bíblia diz, né, que Deus, ele em Romanos 1, né, a palavra do Senhor diz que a gente pode enxergar Deus por meio das coisas que foram criadas. Mas ali é um contexto específico, né? A criação, ela revela a Deus. O que eu estou falando aqui é sobre você receber resposta da sua oração, resposta da sua confissão, não é? Não por meio daquilo que você está enxergando, mas simplesmente por meio daquilo que a fé diz, tá? Se a minha fé se baseia nos meus sentimentos, então eu vou estar operando no natural. O que é o natural? Natural é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo, né? Eu não vou conseguir acessar a dimensão espiritual se eu estiver operando no natural. A Bíblia diz que nós somos um ser em 3 dimensões, não é? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Com o espírito nós temos acesso à dimensão espiritual. Com a alma nós temos acesso à dimensão das razões, do intelecto, das emoções, não é? Mas com o nosso corpo nós temos acesso à dimensão natural. Muitas vezes, queridos, nós estamos operando mais naquilo que é natural do que naquilo que é espiritual. Se eu estiver operando no natural, eu não posso esperar, não é, que a minha fé vá funcionar. Da mesma forma que se eu estiver operando na dimensão do Espírito, eu não posso querer satisfazer de alguma forma, né, as evidências que eu preciso por meio dos meus sentidos físicos. Eu preciso satisfazer
e ter evidências com base na palavra de Deus. Quando eu olho, por exemplo, para a fé de Abraão foi uma fé onde ele esteve plenamente convicto, mesmo que tudo ao seu redor estava dizendo o contrário, né? Muitas vezes, querido, quando nós ouvimos falar sobre a fé de Abraão, a gente enxerga a fé de Abraão como algo maravilhoso. Meu Deus, a fé de Abraão, essa é a fé que eu tenho, aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós estamos querendo receber através da fé de Abraão, mas estamos usando mesmo a fé de Tomé no nosso dia a dia. Então, queridos, que a gente fique atento a isso. A fé de Tomé, ela precisa pegar em algo, né? Ela precisa tocar em algo para poder acreditar. A fé do tipo de Abraão, não. Ela simplesmente crê porque Deus falou. Ela simplesmente acredita porque Deus falou, né? O irmão Hagin, ele compartilha nesse livro vamos dizer assim, uma fórmula da fé. E eu achei bem interessante, né? Esse compartilhar dele, dessa fórmula da fé. Eu quero apresentar para você aqui, para que você possa aprender juntamente comigo. Vou compartilhar aqui a tela com você, tá? Olha o que ele compartilha no livro, eu achei bem interessante aqui, tá? Eu coloquei assim, ó, como fazer a fé operar a meu favor. Vamos lá, ponto número 1, eu preciso considerar, diga comigo assim, considerar a palavra de Deus naquilo que eu desejo receber de Deus. Esse é o ponto número 1. Eu não sei hoje, nesse momento aí que você está acompanhando esse vídeo, eu não sei o que você deseja receber do Senhor. Eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus tem prazer em realizar o desejo do nosso coração. Eu já ensinei no passado, não é, que o desejo por si só, ele não tem o poder de realizar a promessa, de realizar a manifestação visível daquilo que nós estamos crendo, tá? O desejo por si só não tem o poder de fazer isso, mas a fé tem. A fé tem o poder de realizar. Eu ensinei também que a esperança, ela também não tem o poder de realizar, né? De trazer à existência, nem a esperança, nem o desejo. Mas o que eu coloco aqui é que nós precisamos considerar o que a palavra de Deus diz naquilo que eu desejo receber da parte de Deus. Por exemplo, digamos que eu desejo, vou dar um exemplo naturalíssimo aqui, tá? Eu falei sobre isso no vídeo passado. Digamos que eu desejo um emprego, né? Trabalhar em um lugar melhor, ter um salário melhor, não é? Sei lá, se você ganha um salário, você pode ter um desejo de ganhar aí 5 salários. Você acha que 5 salários seria bom para você hoje? Você acha que 10 salários seria algo bom para você hoje, né? Cerca de 15 mil reais, ou um pouco mais ali de 15 mil reais, seria bom para você ganhar esse valor hoje? Aleluia! Então eu quero dizer a você, querido, você precisa encontrar na palavra uma promessa de Deus a esse respeito, né? A Bíblia diz que Deus está pronto, ou que Deus proveu para nós suprimento. Então o que você precisa tomar como primeiro passo, o passo inicial, é você encontrar na palavra o que a palavra de Deus fala sobre esse ponto. Digamos que você é alguém que precisa, na verdade, de saúde divina. Você está com alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade se manifestou, não é? E de alguma forma você tem orado por isso, colocado diante do Senhor. O que você precisa fazer agora mesmo é encontrar na Bíblia quais são os versículos que falam sobre cura, quais são os versículos que falam sobre saúde divina, e colocar eles na sua geladeira, colocar eles na tela do seu telefone, né? Colocar eles no seu celular, sabe? Na sua foto, né? Colocar eles no espelho lá onde você vai escovar os dentes diariamente, amém? Encontre na Bíblia, considere o que a Bíblia fala sobre esse assunto em especial. Ponto número 2, creia nessa palavra que você encontrou. Se é com relação à cura, creia nessa palavra que você encontrou. Se é com relação, sabe, a um emprego, né, a uma casa, a uma promoção, se é com relação a você ir bem em todas as coisas, porque a Bíblia fala em 3ª carta de João, capítulo 2, no versículo 1, né? Capítulo 1, melhor dizendo, 3ª carta de João, capítulo 1, no verso 2, existe uma oração lá onde o apóstolo João fala assim, ó: amado, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a
tua alma. Então você observa ali ele falando, né, sobre o desejo mesmo de ser próspero, de avançar, de crescer, de prosperar. Então o que você tem que encontrar são versículos que falam sobre esses assuntos e apoiar a sua fé nesse versículo. Como, pastor? Crendo naquilo que Deus falou nesse ponto. Ponto número 3, tá? Não considere as circunstâncias contraditórias. Tudo aquilo que tem vindo, que tem se apresentado diante de você, quer seja aos seus olhos, quer seja no seu corpo, né? Eu quero recomendar a você que você possa ter a palavra de Deus como verdade, não é? Os nossos sentidos são importantes, aquilo que nós estamos vendo é importante, né? O que nós estamos pegando é importante, mas eu quero dizer a você que o mais importante é o que a Bíblia diz, o mais importante é o que a palavra de Deus diz, não é? Então, não considere as circunstâncias, aquilo que está ao seu redor que contraria aquilo que a sua fé está dizendo, não considere isso, tá? Por quê? Porque o que você deve considerar mesmo é, como eu já falei no ponto número 1, né? Considere em primeiro lugar a palavra de Deus. E agora o ponto número 4, tá? Louve a Deus pela sua resposta. É interessante que o louvor, irmãos, ele abre portas, não é? Uma pessoa que mantém a vida de louvor ao Senhor, ela mantém a sua vida sempre alegre, sempre conectado com a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Então, se você está conectado com a vontade de Deus, então você certamente terá vontade de louvar a Ele, de engrandecer a Ele, de agradecer a Ele pelos seus feitos. Amém? Porque a Bíblia fala, não é? Que ele trabalha pelos seus filhos enquanto seus filhos dormem. Dormir não é somente o momento do sono. O dormir ali é o descanso. Aquele que crê, descansa. Aquele que confia no Senhor, descansa, não é? Eu me lembro quando Jesus, a Bíblia fala que ele lançou uma palavra aos discípulos, né? Passemos para outra margem. A palavra do Senhor fala que ele simplesmente foi dormir. Estava lá ele em dado momento, quando os ventos agitavam o barco, né? Quando as ondas agitavam o barco, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Por quê? Porque ele confiava na palavra de Deus, ele confiava naquele que o havia enviado, que era o Senhor. Eu lhe pergunto algo aqui nesse momento, você confia em Deus? Silêncio aí para você responder, não é? Você tem confiado na palavra? Se não, eu recomendo a você, acessa aqui a minha playlist desse livro, acompanha de novo, mais uma vez, né? O vídeo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, nós não vamos parar. Eu quero lançar fé no seu coração para que você fique uma pessoa assim, sabe, top, cheia de fé, em nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar aqui para a gente ir aprendendo mais um pouco, né, da palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. A menos que eu veja em suas mãos as marcas feitas pelos pregos e ponha o meu dedo no lugar dos pregos e ponha a minha mão do seu lado, nunca crerei nisso. Meu querido, vou te falar uma coisa, viu? Seja com relação à libertação, à cura, a orações respondidas, eu quero dizer a você, qualquer outra coisa que você esteja buscando em Deus, esses passos que nós acabamos de ver aqui, eles vão funcionar. Sabe, eu citei aqui esse contexto aqui de Tomé, né, lá em João capítulo 20, né, e vou te falar uma coisa, irmão, esse contexto aqui de Tomé, ele não tinha fé aprovada pelo Senhor, não, mas eu vou te falar uma coisa, se você colocar esses princípios aqui, ó, ali, ó, aleluia, que eu estou colocando na tela aqui para você, eu te garanto, irmão, pela palavra de Deus, que eles vão funcionar para você e eles vão trazer para você o resultado que você deseja em Deus, amém? Então, o primeiro ponto, irmão, vai vir na palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus, segundo ponto, vai manifestar a fé. Primeiro a palavra, depois a fé e por último mesmo, lá no último, é que você deve considerar os seus sentimentos. Por quê? Porque se os seus sentimentos não estiverem alinhados com a palavra de Deus, eles vão mentir para você. É aquele dia que você sente medo. Quantos aqui que estão me acompanhando agora, que estão me ouvindo, que estão me vendo também na tela aí,
Já sentiram medo, né? Aquele pavor, aquela sensação de morte, aquela sensação de perda, não é? Muitas vezes a gente vai sentir, vai passar por isso, irmão, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Ei, o espírito que está sobre você, que está em você, não é o espírito de medo, é o espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Então levante a sua cabeça hoje, porque fiel é aquele que chamou você. Fiel é aquele que me prometeu. A gente precisa mesmo conhecer Deus por meio da sua palavra. A gente não tem como conhecer a Deus por meio dos nossos sentidos físicos, queridos. A gente tem que conhecer a Deus por meio da sua palavra. Se a sua palavra diz que ele me ouve, então eu devo crer que ele me ouve. Onde é que está isso, pastor? Primeira carta de João. Deixa eu colocar aqui para você na tela. Vamos lá. Primeira carta de João. Olha o que diz aqui, ó. Primeira carta de João. Aleluia. No capítulo 5 e no verso 14. Finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Eu vou trocar aqui a Bíblia, tá? Para ficar mais fácil, que essa Bíblia aqui, ela acaba sendo uma Bíblia que vai estender muito o texto, tá? No verso 14, ele fala aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos, olha que diz aqui no verso 15, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhes temos pedido. Então você observa aí o apóstolo João, né, falando sobre a convicção de que ele te ouve. Já fez aquela oração que você, rapaz, terminou a oração e perguntou assim, rapaz, será que Deus me ouviu? Será que ele me ouviu, né? Meu Deus do céu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala que a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade nos dois, sabe onde é que está a vontade dele? Olha aqui no verso 14 aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu lhe pergunto, onde está escrita a vontade de Deus? Responda aí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sabe onde está escrita? Na sua palavra. Se eu pedir alguma coisa de acordo com a palavra, a minha Bíblia diz que ele me ouve. Vou pegar aqui a outra versão que eu tenho aqui, né? Essa versão é uma versão que eu uso mais, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia Oliver Tree. Ela diz assim, ó, primeira carta de João, aleluia, no capítulo 5 e no verso 14. Mesma coisa, tá? Vou ler, tá? Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se Deus falou que te ouve, então ele te ouve. Amém? O que você tem que fazer? Precisa conhecer Deus por meio da sua palavra. Outra coisa, se Deus diz que já salvou você, então você já é salvo. Então você já foi salvo. Amém? Você pode perder a salvação? Pode. Salvação pode ser perdida, né? Espero que você não perca. Não vou explicar sobre isso agora. Mas se a Bíblia diz que ele me salvou, então ele me salvou. Olha o que ela fala aqui em 2ª carta de Timóteo, no capítulo 1, e tome Bíblia, né, hoje. Aleluia! 2ª carta de Timóteo, no capítulo 1 e no verso 9, diz assim a palavra do Senhor, ó. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja aí o que a Bíblia fala, né? Que pelo poder de Deus nós já fomos salvos. Tu pode não sentir, tu pode não se ver, tu pode nem tá conseguindo perceber isso, mas uma coisa eu vou lhe dizer, se a Bíblia diz que você já é salvo, então você já é, amém? A palavra de Deus também diz que você já é suprido, sabia disso? Você pode não sentir, pode não estar vendo, pode não estar desfrutando, mas a Bíblia diz que você já é suprido, que você já é abençoado. Olha o que ela fala aqui em Efésios, aleluia, livro de Efésios, capítulo 1, no verso 3, ele diz assim, ó,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Em uma outra versão, deixa eu pegar aqui uma outra versão aqui, ó. Bíblia NVT, deixa eu ver como é que está aqui, ó. Diz assim, ó, todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Que nos abençoou. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Ele já abençoou você. Você não vai ser abençoado um dia, você não vai ser abençoado por isso ou por aquilo. Ele já te abençoou. Então o segredo é conhecer a Deus por meio da sua palavra. Outra coisa, Ele já curou você. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores aqui. Mateus capítulo 8, no verso 17. 1 Pedro capítulo 2, nos versos 23 e 24. Isaías capítulo 53, no verso 3 e 4, falam justamente sobre isso, que verdadeiramente Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Outra coisa, Jesus já libertou você. Sabe o que eu percebo no meu coração, no meu espírito agora? Eu percebo que tem pessoas que estão me assistindo que ainda são viciadas em cigarro. Viciadas em cigarro, é isso mesmo, ainda fumam, mesmo indo para a igreja, não é? Mesmo frequentando, você sabe que Deus não está condenando você sobre esse assunto e tal, mas você quer se libertar e não consegue. Deixa eu te falar uma coisa, Ele já libertou você do vício do cigarro. Como é que você tem que fazer para receber plenitude dessa libertação? Crer na palavra. Aí você pode pensar assim, quando você fuma, né? Vai lá, você fuma, aí você vai pensar assim, o diabo vai dizer para você, você não é liberto. Por quê? Porque fisicamente você está fumando. Mas quando você ouvir essa voz na sua cabeça, você vai dizer assim, não, a Bíblia diz que eu já sou liberto. A Bíblia diz que eu não tenho mais nenhum tipo de prisão. Olha o que ele fala aqui em Gálatas, eu vou voltar aqui para a Bíblia Revista Atualizada. Eu vou abrir agora em Gálatas, no capítulo 5. Abri no 6, Gálatas 5:1. Diz assim, eu vou finalizar com esse versículo, tá? Ele fala assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Sabia que cigarro é jugo de escravidão? Bebida alcoólica é jugo de escravidão? Eu conheço pessoas que foram libertas do alcoolismo, foram libertas do álcool, e agora, depois de muito tempo, né, servindo ao Senhor, infelizmente voltaram a beber mais uma vez. Ei, rapaz, sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus libertou você. Não volte mais uma vez a esse jugo de escravidão. Bebida alcoólica ou viciado em bebida alcoólica, isso é escravidão. Viciado, né, em fumo, né, em cigarro, no tabagismo, isso é escravidão. Viciado em pornografia, isso é escravidão. Você que tem qualquer outro tipo de vício, que está tomando o lugar de Deus, isso é escravidão. Se liberte hoje pela fé. Eu estou trazendo aqui agora uma palavra para você, de que pela fé você já foi liberto. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha uma outra palavra aqui, ó. Colossenses 1:13. Olha aí, ó, para quem está com algum tipo de vício, tá? Vício de droga, você já é liberto, amém? Ele fala assim, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que você tem que fazer agora? Crer nessa palavra, receber essa palavra no seu coração com mansidão e confessar ela todos os dias. Se você, quando terminar esse vídeo ou ao longo do dia de hoje, se você de alguma forma não conseguir segurar em algum desses pontos que eu falei, você vai orar, você vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu já sou liberto nessa área aqui, Pai. Eu não aceito mais esse vício, não aceito mais essa doença, não aceito mais essa falta, Pai, porque a sua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus sou sarado. Ela diz que eu já fui liberto pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Então receba agora mesmo libertação plena para tudo aquilo que está prendendo você nesse dia de hoje. Amém? Eu vou orar por você para que você possa receber, amém, daquilo que Deus tem para a sua vida. Pai, te rendo graças nesse momento, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que me acompanham agora nesse vídeo.
por meio desse vídeo ou por meio desse áudio, Senhor. Eu quero colocar dentro, Senhor, a vida delas, eu quero abençoar a vida delas, Pai. Eu quero declarar que elas vão crescer no Senhor, crescer em graça, crescer em estatura diante do Senhor e diante dos homens, Pai. Eu oro neste momento, Pai, eu declaro libertação. Eu declaro pela fé, Senhor, que esse homem e essa mulher já está liberto pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro agora libertação de vícios. Eu declaro agora libertação, Pai, de doenças, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém, Pai, que tem feito a vontade do inimigo, de alguma forma, Pai, essa pessoa tem dado mau testemunho, ou mesmo não conhece sua palavra, eu declaro agora, essa palavra trazendo agora libertação, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu oro para que os olhos espirituais dessa pessoa se abram agora, em nome de Jesus, e você que está me ouvindo agora possa receber a palavra de Deus no seu coração com mansidão, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o momento é agora. Você crê que Jesus morreu para te salvar? Crê? Maravilha. Então feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me lava com teu precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários o seu nome para que eu possa entrar em contato com você, tá certo? Um grande abraço, amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz.